uma notícia que saiu do perfil, estou vendo aqui, do perfil do jornalista Alfonso Irrazabal, que o técnico Marcelo Bielsa liberou cinco jogadores. Facundo Pelistri, Sebastián Cáceres, Ignacio La Quintana, José Luiz Rodrigues, que é o Puma, e Santiago Omenchenko. São 5 jogadores convocados para a seleção uruguaia, mas que foram liberados pelo técnico Marcelo Bielsa e vão voltar aos seus clubes e não tiveram minutos. O Uruguai jogou contra o México, perdão. Quem jogou contra a Nova Zelândia foi a Colômbia. E o Puma vai voltar ao Brasil amanhã. Ele está nos Estados Unidos, porque o Uruguai está em Tampa, na Flórida, então é uma viagem direta, sai hoje de lá, já vai embora, já chega no Rio de Janeiro e vai provavelmente viajar com a delegação para Porto Alegre. Isso muda muito a cara. Por quê? Porque ele não teria o Paulo Henrique, não teria o Puma, teria que improvisar o Tietê de lateral direito. Improvisando o Tietê de lateral direito, ele muda o meio. Por quê? Porque ele provavelmente vai colocar o Hugo Moura, que é o mais favorito, pelo menos sempre foi na predileção do Diniz, como zagueiro no lugar do Cuesta. Então ele faz uma modificação, tira os 2 jogadores de meio de campo que brigavam por posição ao lado do Barros, um vai jogar na zaga, o outro na lateral. A partir do momento em que o Puma chega, o Tietê pode voltar à posição original dele. E o Thiago Mendes tem treinado bem. Então ganha, no final das contas, uma novidade. Então, desses 9 jogadores que o Jean colocou aí, eu abreviaria para 8, tá? Porque são os substitutos de Cuesta e Andrés, um atacante e um zagueiro, e essa dúvida no meio, que passa a ser uma dúvida razoável entre Thiago Mendes e Tietê. Então fica essa dúvida, porque o Cuesta e o Andrés jogam amanhã às 10 horas da noite pela seleção colombiana contra a Austrália, em Nova York, sem chance de chegar aqui a tempo em Porto Alegre. E hoje também pintou uma dúvida de um jogador, mas que a priori não vai ser problema. O atacante Ryan treinou sexta-feira normal, sábado teve folga também normal, e apresentou um quadro viral, uma gripe. Foi medicado no sábado, no domingo, fez ali umas chapas, porque estava tossindo muito. Hoje também, mas já está medicado e está muito melhor. Então a tendência é que amanhã o Ryan já vá para campo, já possa viajar tranquilamente com a delegação vascaína para o jogo de quarta-feira. O Ryan, que é uma peça importante, é o jogador que supriria aí a velocidade com a ausência do Andrés Gomes. O Ryan é o jogador da velocidade. Então o que a gente poderia arriscar? Léo Jardim, Puma, Hugo Moura, o Lucas Oliveira é difícil, Robert Renan e Piton. O meio, Thiago Mendes ou Tietê, Barros e Coutinho, Ryan, Verrete e Nuno. Gente, é quase o time titular do Vasco, quase um time que vinha jogando. Porque Barros e Tietê começaram o último jogo. O Moura já jogou de zagueiro várias partidas. O resto, o Verrete de centroavante, esse ataque aí, era o ataque titular. E aí, Sérgio, até que ponto essa volta do Puma deu uma arrumada? Deixou de zonear o time do Vasco? Foi importante, né? É uma posição que talvez se o Cuesta voltasse, não fosse tão importante. Porque, apesar do Hugo Moura ser um improviso, mas está mais acostumado do que o Tietê na lateral direita. Deu uma melhorada, né? Deu salve pro Mita, né, pô? E deu salve Marcelo Bielsa também, que ajudou, né? Verdade, Flávio, verdade. A questão do Puma, da lateral direita, é que era uma posição que, consequentemente, fazia com que outras posições fossem mexidas. É um cobertor curto pelas ausências, por convocação, não, Paulo Henrique suspenso, Paulinho, que seria outro lateral também machucado. Uma posição fazia com que outras 3 fossem mexidas. Então o retorno do Puma é importante. Quem perde um pouco com isso, acho que acaba afetando muito o Thiago Mendes, que era o jogador que a vaga meio que caiu no colo devido às improvisações, principalmente do Tietê e o Hugo Moura na zaga. Mas mesmo assim, o retorno do Puma eu acho que é um fato, ele tem que chegar e jogar, sem dúvida. Mas eu acho que mesmo com essa volta, eu escalaria o Thiago Mendes, Flávio. Eu acho que se ele está tendo sequência, está treinando bem, como você está dizendo, o Tietê não vem num bom momento como volante. Eu acho que esse jogo contra o Grêmio, fora de casa, é sempre muito complicado. O Vasco pode ter mais força. A gente fala muito do Tietê, que é um jogador mais móvel, mas não tem essa pegada, essa questão física tão acentuada. Ele é fisicamente bem para
para correr, para poder, né, mas não tanto de pegar de marcação. Acho que um meio campo com o Tietê, com o Thiago Mendes e o Barros poderia dar mais consistência, ainda mais com o Hugo Moura na zaga, que não é um jogador da posição e muitas vezes acaba saindo mais do que deveria. Eu acho que o retorno do Puma é importante, mas mesmo assim, pela fase que o Tietê vem vivendo, eu não voltaria com o Tietê no meio campo, não. Acho que uma defesa com Puma Rodrigues, Hugo Moura, Robert Renan e Piton, e um meio campo com o Thiago Mendes, até porque, como o Jean fala bastante, né, Jean? Uma hora ele tem que jogar, ele precisa de minutagem. E quem sabe é um momento, já que ele vem treinando ao longo da semana, essa data FIFA aí, ele que vem treinando, é o momento de a gente descobrir um novo jogador, por que não? Então, o Thiago Mendes acaba sofrendo com esse retorno do Puma, mas mesmo assim eu escalaria ele para o jogo. Mas sem dúvida, o Vasco fica menos Frankenstein, né? O Vasco fica um pouquinho mais próximo do que a gente está acostumado. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.